E bora, gente, começar mais um magnífico vídeo de hoje. E, gente, hoje eu quero falar uma coisa com vocês bem prática, porque muita gente às vezes acaba me perguntando sobre como eu me comunico tão bem, como que eu consigo falar tão bem e de que forma eu consigo convencer melhor as pessoas. Bom, nesse vídeo aqui eu vou te explicar algumas coisas que fazem com que eu consiga me comunicar bem e que eu consiga de fato convencer as pessoas a prestarem mais atenção em mim e de uma forma sem, sem querer ou intencional, mas sem a pessoa entender disso, de como que ela consegue prestar mais atenção e como eu consigo influenciar de fato a que ela me assista até o final, como que eu consigo fazer de fato com que ela compre minha consultoria, com que ela compre meus cursos e etc e tal, aqui principalmente dentro dos meus negócios. E, gente, primeira coisa que eu quero trazer muito claro para vocês, antes de qualquer coisa aqui, é que para você convencer mais as pessoas e melhorar sua comunicação, você precisa de leituras. Nesse daqui é o primeiro ponto. Então, Cláudia, eu não gosto de ler. Porra, então esquece. Você não vai conseguir convencer ninguém se você não tiver um bom acervo de palavras na tua cabeça. A leitura, ela vai fazer com que você tenha esse acervo. Ela vai fazer com que você tenha histórias, ela vai fazer com que você tenha vocabulário. Além de tudo, ela vai fazer com que você tenha tanto conhecimento dentro da tua cabeça que, por exemplo, vou dar um exemplo, ó. Tá vendo esse livro aqui? A Marca da Vitória. Um grande livro, uma biografia do fundador da Nike, que é o Phil Knight. Eu tirei vários ensinamentos desse livro aqui que eu uso para minha vida e eu uso para o meu dia a dia. E tem várias coisas aqui dentro desse livro, em momentos ali da história dele, que eu consigo falar para as pessoas e me tornar mais interessante de fato. E as pessoas, caraca, tu sabe a história da Nike? Sim, eu sei. Por quê? Porque eu li o livro. Então, assim, eu não vi filme. Por mais que tenha um filme que é muito bom, ele é um pedacinho do que acontece dentro do livro inteiro. Então, assim, você tem muito mais profundidade e riqueza de informação, de conhecimento, e você pode trazer isso para as pessoas. Mas, fora a leitura, eu hoje aqui quero explicar para vocês como eu, Cláudio, utilizo para convencer, para, não, vai, para persuadir as pessoas de uma forma mais clara, de uma forma mais eficaz. Eu utilizo somente duas estratégias aqui quando eu quero convencer alguém, principalmente no primeiro contato. Sabe quando a gente tem aquele primeiro contato e as pessoas estão julgando o livro pela capa? Então, para você conseguir mitigar isso, para que você consiga diminuir esse julgamento, ou que você consiga convencer a pessoa nesse primeiro momento ali que você está tendo com ela, eu quero te dar duas estratégias que eu, Cláudio, utilizo para o meu dia a dia, para os meus negócios, para as minhas palestras, para as minhas aulas, como que eu faço isso para que as pessoas prestem mais atenção em mim. Vamos lá, que eu quero pega papel e caneta aí, tá? Pega papel e caneta, porque isso daqui vai ser importante para você. Bom, eu uso duas estratégias de comunicação, que são comunicação de autoridade e comunicação de empatia, tá? Eu utilizo isso para vender, eu utilizo para me apresentar, eu utilizo isso para fazer em qualquer caso, tá? E eu utilizo muito porque isso funciona demais, que é o seguinte. Vamos começar com a primeira de empatia, que é uma mais clara, uma mais carinhosa para vocês entenderem. Quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou conhecer alguém de fato nesse primeiro contato, quando eu vou atender um cliente, quando eu vou dar uma palestra, eu normalmente gosto de utilizar esse termo de empatia porque eu preciso me aproximar dessas pessoas, eu preciso me conectar a elas. E como que eu vou fazer isso? Imagina que eu estou dando uma palestra para um grupo de pessoas que trabalha na área de transporte. E eu dou aula para um grupo que é da área de transporte. E nesse grupo da área de transporte, eu lido com pessoas que não têm um ensino médio, às vezes têm um ensino fundamental incompleto, então, assim, eu lido com pessoas que às vezes assim são um pouco mais desprovidas de conhecimento. E aí, para eu me tornar acessível a elas, para elas falarem assim, esse cara é legal de a gente prestar atenção e escutar, é eu ter empatia com essas pessoas. Então eu falo com elas assim, olha só, eu já trabalhei com a parte de transportadora, já fui um cara que eu carreguei caixa, já sei como que é, eu me coloco no lugar dessa pessoa. Eu sei o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso no seu dia a dia, no seu movimento, no quanto que você está trabalhando e você prestar atenção em mim agora. Eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é árduo, eu sei o quanto é trabalhoso, mas eu quero parabenizar por você estar aqui, porque eu já fui esse cara que tô aí que estava no lugar de vocês. Então, nesse ponto de empatia, você sempre tem que se colocar
próximo dessa pessoa. Você tem que estar aparecendo, parecendo com essa pessoa. E isso que é empatia, dá um nível de proximidade. Você fala assim, "Ó, eu sei como que você passa, eu já passei por isso que você está passando, eu entendo o que você está passando, e eu quero dizer que você é um vitorioso e que você já vai conseguir vencer isso, porque eu, Cláudio, consegui vencer isso da forma que eu faço. Então, esse é um primeiro tipo de comunicação que eu uso bastante, que é o de empatia. Então, quando eu vou falar com alguma turma, principalmente às vezes que eu sei que eu posso parecer muito acima dessas pessoas, como que eu posso fazer para me aproximar delas? É tentar mostrar para elas que eu não sou distante do que elas acham, que eu já fui esse cara parecido com elas, que eu cresci, que eu evoluí, mas que sim, eu já fui parecido com elas, eu já tive o mesmo tipo de fundamento que ela e eu consegui sair da onde elas estão para um patamar que eu tô hoje. Então, assim, esse ponto é muito importante que você tenha de empatia. Empatize com as pessoas, preste atenção, olhe para as pessoas, olhe para com quem você vai falar e entenda um pouco, porque ela vai te dar munição para que você consiga fazer esse contato com essa pessoa do jeito certo. E essa é a primeira estratégia que eu utilizo, que é a estratégia de empatia. Eu me coloco no lugar dessa pessoa e eu falo e exponho isso para ela. E qual é a segunda forma que eu utilizo para convencer as pessoas? É a forma de autoridade. E essa daqui normalmente eu faço quando eu dou palestras para empresários, quando eu vou fazer um atendimento de consultoria, ou quando eu vou falar com alguém que está um pouco indeciso. E às vezes a pessoa está um pouco insegura com quanto eu, Cláudio, aqui. E aí eu sempre trago o seguinte na autoridade: tente mostrar todas as suas certificações, todas as suas qualificações, todos os seus trabalhos para que essa pessoa sinta firmeza naquilo que você está falando. Por exemplo, toda vez que eu vou dar uma aula e que eu vou dar uma aula para empresários, quando eu vou dar uma palestra para empresários, eu sempre gosto de me apresentar da seguinte forma: Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cláudio e eu, por mais que tenha 30 anos e pareça muito jovem, eu quero mostrar um pouco da minha bagagem para você. Eu já tenho mais de 7 anos atuando como consultor. Eu gosto muito dessa área de consultoria e sim, já atendi multinacionais, já atendi grandes empresas, pequenas empresas e microempresas. Então, eu tenho uma bagagem muito grande. Além de tudo, eu também trabalho com o Sebrae, que é um grande parceiro meu e minha entidade muito forte, que faz com que eu atenda várias pessoas. Então, eu sou extremamente qualificado para poder ajudar vocês a entender sobre o tema que eu estou falando aqui. Então, eu gostaria de mostrar para vocês que sim, eu tenho negócios, eu consigo mostrar para as pessoas de que eu tenho essa bagagem que eu posso ajudar vocês. Estão entendendo? Eu dou peso à minha comunicação. Eu não me coloco acima, mas eu me coloco como um cara de autoridade. Eu tenho entendimento, eu já atendi multinacionais, eu tenho uma empresa, eu tenho, eu sou um consultor do Sebrae, que é uma grande entidade, então você precisa buscar certificações, buscar qualificações suas, bagagem sua que você possa carregar dentro da sua apresentação e dentro da sua fala. Ah, Cláudio, mas eu quero convencer um cliente. Como que eu faço isso? Da mesma forma. Às vezes o seu cliente está indeciso. Se coloque como uma parte de empatia. Às vezes o seu cliente está inseguro. Dê segurança para ele com autoridade. Você não precisa ser prepotente, mas você precisa mostrar para as pessoas essa sua qualificação, porque sim, você tem essa qualificação e porque sim, você tem essa autoridade. Você precisa mostrar de forma leve, não de forma arrogante nem nada, mas você precisa mostrar para essas pessoas que você tem de fato autoridade. E essas duas formas fazem com que eu sim consiga convencer, mas assim, 90% dos casos as pessoas prestarem mais atenção em mim. E aí sempre no final das aulas e das palestras e tudo mais, nas consultorias, as pessoas falam: Cláudio, como foi bom. Por quê? Porque ela se deu a abertura de prestar atenção em mim. Por quê? Se a pessoa já começa uma coisa, ela já começa uma consultoria, ela já começa uma aula, já começa uma palestra, pensando de uma forma negativa que ela não vai absorver muita coisa, esquece, ela já não vai absorver. Ela já vai esquecer qualquer coisa. Por mais que eu tente surpreendê-la, ela já está no inconsciente dela de que ela não quer receber nada do que está ali. Mas eu, Cláudio, preciso, e você aí está me assistindo, precisa convencer essa pessoa no início, principalmente, porque ela está te julgando pela capa no início. No início, você precisa quebrar e desconstruir isso na cabeça dela. E aos poucos você vai fazendo com que ela preste mais atenção em você. E esses são os dois pontos que eu sempre utilizo para convencer as pessoas. Ou autoridade
ou empatia. Eu uso isso. E, obviamente, para você ter mais isso, por favor, vá ler um bom livro, vá se aprofundar, vá se deleitar sobre um bom conhecimento, para que sim, de fato, você consiga alcançar aquilo que você tanto deseja. Sem leitura, sem conhecimento, sem aprendizado, você não vai a lugar nenhum, de verdade. Ah, mas eu gosto de aprender fazendo. Ótimo, você vai aprender fazendo, e isso é muito bom. Mas é muito bom você também aprender lendo, estudando, para que sim você se torne alguém muito melhor. Porque a cada dia que passa, gente, os trabalhos braçais estão sendo substituídos por máquinas e os trabalhos intelectuais estão sendo mais demandados. Ou seja, fortaleça isso daqui. Isso daqui obviamente é muito importante, claro, com toda certeza, mas isso aqui é que vai fazer você alcançar os patamares que você quer, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, comenta aqui embaixo qual que você quer mais usar, qual das duas abordagens você vai utilizar mais, e se caso você achar que precisa passar isso para alguém, compartilhe para as pessoas. Se inscreva no canal, deixe o joinha. Eu acho que é isso. Eu acho que eu pedi todos os meus jabás, tá bom? E não deixe de me seguir nas redes sociais. Lá tem vídeo todo dia e sempre alguns cortes. E todas as terças-feiras temos live aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, gente, no mais, é isso. Muito obrigado aqui pela sua atenção e veremos no próximo vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau.